2 vezes por ano no norte gelado do Canadá, milhões de caribus embarcam numa jornada épica. A maior migração em massa de qualquer mamífero que anda na Terra. No litoral da Califórnia, maciços elefantes marinhos se encontram para se reproduzir e batalhar depois de meses no mar. Borboletas monarcas vibram a milhares de quilômetros em uma maratona multigeracional. Essas criaturas sobrevivem a incríveis migrações, superando obstáculos mortais, cruzando oceanos e continentes para garantir o futuro da espécie. Dentro dos diferentes domínios do reino selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E em um bando, rebanho ou tropa, reina suprema. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Migração. Nunavik, o extremo mais ao norte da província canadense de Quebec. Essa é a tundra, uma extensão selvagem vazia de terra. Mas não ficará vazia por muito tempo. É final de agosto, um tempo agitado por aqui. Este caribu está indo para o sul. Às vezes chamados de rena em outras partes do mundo. O caribu tem o seu nome da palavra aborígene Mi'kmaq, significando aquele que pateia o chão. Eles raspam o chão com seus cascos para desenterrar líquens, que são a base da dieta do caribu. Ele mede quase 2 metros de altura até o ombro. O terceiro maior membro da família dos veados. Ele passou os últimos 5 meses no extremo mais ao norte do seu território. Mas, à medida que os dias ficam mais curtos, é hora de seguir em frente para florestas escassas chamadas taiga, a centenas de milhas ao sul, onde ele passará o inverno. E ele não está sozinho. Este é o rebanho do rio Leith. É um império animal em movimento. O maior rebanho de caribu da América do Norte, estimado em 330 mil animais. O rebanho marcha em longas filas, se estendendo por quilômetros em grandes extensões de terra aberta, se unindo em passagens estreitas e obstáculos. E o rebanho do rio Leith é apenas um entre muitos. Milhões de caribu migram para atravessar a tundra a cada primavera e outono. A maior migração terrestre do mundo. O caribu é um pilar cultural e alimentício importante para o povo do norte. Uma história inuit diz que a primeira mulher na Terra cavou um buraco no gelo para pescar. Do buraco, ela puxou todos os animais do mundo. O último a vir foi o caribu. Ela ordenou que o caribu se multiplicasse. Logo, eles tomaram conta da terra. Há caribu suficiente para alimentar toda a humanidade. Ao contrário de outros servos, tanto o caribu macho e fêmea podem cultivar os chifres. Mas apenas alguns crescem, e eles são proporcionalmente pequenos em comparação com a maioria dos servos. Os machos são muito maiores para competir com outros. Apenas o alce pode se gabar de chifres mais impressionantes.
3 meses atrás, na primavera, o rebanho do rio Leaf se mudou para o norte. As fêmeas lideraram a migração, procurando o lugar perfeito para ter seus bebês, longe de predadores da floresta como lobos. Agora, quando o inverno se aproxima, a comida do norte está se tornando escassa. Eles precisam seguir adiante. Eles trarão consigo uma nova geração. Não há muito tempo para crescer. Com apenas 2 semanas de idade, esses filhotes precisam suportar a sua primeira migração para o sul. Com o filhote a reboque, o retorno será muito mais perigoso e lento. O arvoredo fica a centenas de quilômetros de distância. A sobrevivência do Império depende da capacidade das fêmeas de trazer seus filhotes de volta à floresta vivos, antes do inverno. Cada dia apresenta perigo mortal. A morte pode vir na forma de perna quebrada, ou de um urso à espreita. Ou pode ser algo ainda maior, como um rio. Na costa do sul da Califórnia, estas praias rochosas são onde um gigante do mar retorna após a própria migração. Elefantes marinhos são assim nomeados por causa da probóscide carnuda nos parrudos machos mais velhos. Eles são grandes colossos, e um macho grande pode pesar até 2 toneladas, tanto quanto um SUV. As fêmeas são muito menores do que seus companheiros, pesando quase 1 tonelada. Isso ainda é maior do que uma vaca leiteira. 2 vezes por ano, elefantes marinhos do norte migram para o mar e depois voltam para as praias onde nasceram. Eles viajam mais longe do que qualquer outro elefante marinho. Mais de 3.000 quilômetros. O motivo de sua longa jornada é a comida. Machos e fêmeas têm diferentes necessidades dietéticas, então eles vão para lugares diferentes. Os machos ficam mais perto da costa e seguem para o norte até a área de alimentação do estado de Washington, Colômbia Britânica e Alasca. Eles preferem comer pequenos tubarões e raias em águas mais rasas. As fêmeas vão mais longe no oceano aberto. Elas foram vistas mais longe a oeste, como nas Ilhas Havaianas. Elas preferem se deliciar com espécies de águas abertas, especialmente lulas. Enquanto no mar, os elefantes marinhos do norte procuram comida quase constantemente. Às vezes, nem param para dormir. Eles passam a maior parte do tempo debaixo da água. Elefantes marinhos mergulham mais fundo do que qualquer outra espécie de foca e podem prender a respiração por até 1h30 de cada vez. Mas para ter elefantes marinhos bebês, machos e fêmeas devem se encontrar em algum lugar. E este é o lugar. Ponto Piedra Blancas, perto de San Simeón, da Califórnia. É setembro. Elefantes marinhos estão começando a se reunir nas praias e afloramentos rochosos como este, ao longo da costa da Califórnia e do México. Chamada de o movimento de outono. Os elefantes marinhos chegam em diferentes momentos dependendo de sua idade e sexo. Filhotes jovens e subadultos do ano passado estão retornando para as colônias de seu nascimento.
Esses machos têm 5 anos de idade. Acabaram de atingir a puberdade. Seus narizes ainda não cresceram, até seu pleno comprimento carnudo. Eles não atingirão seu pleno tamanho e maturidade, até a idade de 8 ou 9 anos. As fêmeas atingem a maturidade sexual mais cedo, aos 3 ou 4 anos de idade. Estes elefantes marinhos mais jovens estão aqui para descansar e relaxar. Enquanto em terra eles não comem muito, aprender a jejuar faz parte do crescimento de um elefante marinho. Os adultos não comem nada durante a época de reprodução. Mas nem tudo é diversão ao sol. Os jovens machos brincam de brigar, um treino de luta para quando eles forem mais velhos. Quando eles crescem, essas batalhas vão determinar quem consegue se reproduzir. Eles recuam suas cabeças e roncam pelos seus narizes pequenos. E se aproximam avaliando-se. Eles arreganham seus dentes temíveis. Mas é tudo por exibição na maioria das vezes. Os jovens, por enquanto, mais ladram do que mordem. Mas quando os grandes machos chegarem em alguns meses, é quando a luta se torna séria. Do outro lado do continente, milhões de criaturas aladas estão prestes a embarcar em outra grande migração. É um dos movimentos de massa mais espetaculares do mundo, empreendido por uma de suas menores e mais delicadas criaturas. A borboleta monarca. Instantaneamente reconhecível, um símbolo real de beleza e transformação. Sua migração é uma odisseia intergeracional. A cada outono, as borboletas monarcas migram de suas casas de verão no sul do Canadá e norte dos Estados Unidos, para passar o inverno em climas mais quentes. Com a chegada do verão no Vale de Anápolis, na Nova Escócia, na costa leste do Canadá, uma fêmea está procurando o lugar certo para se estabelecer. Ela está procurando a planta certa, a serralha. Ela está pronta para botar seus ovos. Até 1000 deles. Como uma lagarta, a monarca não se afasta muito da planta onde foi colocado os ovos. A lagarta é voraz, comendo seu próprio peso corporal em folhas de serralha todos os dias. A serralha dá à lagarta um sabor tóxico, que fica com ela por toda a vida e mantém os predadores afastados. A lagarta se banqueteia por cerca de 3 semanas, crescendo tão rápido que perde a pele 4 vezes. Agora, a lagarta procura um ramo horizontal para começar sua transformação final. Ela cospe seda do lábio inferior, criando um tapete no galho. Em seguida, 2 de suas pernas traseiras se unem criando um apêndice. Pequenos ganchos travam o tapete de seda como velcro. Depois que a pele começa a descansar, leva apenas alguns minutos antes de mudar sua 5ª e última camada de pele de lagarta. O casulo pálido é um exoesqueleto rígido chamado crisálida. As próprias células que compõem o corpo da lagarta se quebram em uma gosma e depois se reformam.
Mais ou menos uma semana depois, a transformação está completa e a borboleta por dentro está pronta para emergir. Livre de sua crisálida, a borboleta fica pendurada por horas, até que suas asas se encham de sangue, sequem e endureçam. Se esta borboleta nascesse no verão, viveria mais 6 semanas, durante as quais se reproduziria, colocaria seus ovos e depois morreria. Mas esta é uma borboleta de outono. Então, depois de tudo isso, ainda tem uma migração de milhares de quilômetros adiante. No norte de Quebec, a migração do rebanho de caribu no rio Leaf serpenteia pela vila de Kangersuk. A rota do rebanho muda a cada ano, mas a migração remonta a milênios, antes que houvesse cidades aqui. Não faz muito tempo que as pessoas daqui viviam no campo, seguindo e caçando o rebanho. As cidades foram construídas em meados do século XX e o modo de vida nômade chegou ao fim para a maioria. Mas o norte está mudando mais uma vez. Os rebanhos de caribus estão encolhendo em todos os lugares. O rebanho do rio Leaf é o maior que resta na América do Norte. E os seus números baixaram em mais do que 1/3 nos últimos anos. O rebanho do rio George nas proximidades costumava chegar a quase 1 milhão. Mas em apenas 2 décadas a população caiu em 98%. De 800 mil caribus para apenas 15 mil hoje. Ninguém sabe ao certo por que os rebanhos estão encolhendo. A causa provável é uma combinação de caça comercial, desenvolvimento industrial, doenças e desmatamento. Em resposta, os Inuit suspenderam sua caça nos últimos anos. É a primeira vez que alguém se lembra que os Inuit não caçaram os caribus do rio George. O caribu é exclusivamente especializado para sobreviver aqui no norte. Os pelos curtos do seu revestimento externo fornecem isolamento contra o frio. Todo o seu corpo, até o focinho, é totalmente peludo. Suas pernas longas e passos enormes cobrem grandes extensões de solo. Mesmo quando bebês, os caribus nascem para correr. Com apenas 1 dia de idade, um filhote de caribu pode superar um velocista olímpico. Esses filhotes têm apenas 2 semanas de idade e estão em sua primeira migração para o sul. Mãe e bebê formam um vínculo desde o nascimento e reconhecem um ao outro, pela visão, som e cheiro. Os filhotes ficam ao lado de sua mãe tanto quanto possível durante a jornada. O percurso não é fácil. Os caminhos antigos levam a um lugar onde a tundra aberta cai em uma enorme rocha.
O imenso vale do rio Peine divide a paisagem. Em planícies abertas, o rebanho se divide em grupos menores, reunindo principalmente membros de seu próprio gênero, em agrupamentos de algumas dezenas e algumas centenas. Mas aqui há apenas um caminho seguro da elevação mais alta até a margem do rio. Este é um gargalo na migração. Um por um, o rebanho desce a encosta, como um córrego da montanha. Um rio bloqueia o seu caminho. Os rios podem ser mais perigosos do que qualquer predador. Centenas de caribus morrem tentando essa travessia todos os anos. Levará 3 dias completos para que todo o rebanho atravesse este rio. Instintos e seus estômagos os conduzem. É dezembro. Os grandes elefantes marinhos machos começam a chegar nas praias da Califórnia e do México. Eles estão no mar há pelo menos 3 meses, ganhando massa muscular para a época de acasalamento. É muito trabalhoso transportar seus corpos de 2 toneladas para fora da onda. A gordura é responsável por até 50% do peso corporal do macho. Mantém-os aquecidos no oceano gelado e os abastece nos meses famintos em terra. Toda essa gordura foi quase a destruição da espécie. Quando a corrida do ouro da Califórnia chegou em 1849, houve um pico repentino na demanda de lubrificação industrial para máquinas de mineração. Naquela época, isso significava óleo de baleia. Mas as populações de baleias já haviam sido dizimadas. Caçadores voltaram seus olhos para o elefante marinho e quase conseguiram eliminar a espécie em apenas 15 anos. Em 1884, uma pequena colônia de elefantes marinhos foi descoberta próxima ao litoral do México. Acredita-se que todos os 100 mil elefantes marinhos do norte vivos hoje seriam descendentes desse grupo. Naturalmente, pelo nariz característico. Mas e seus calos cor-de-rosa no peito? Eles ganharam esses da maneira mais difícil, através de anos de luta com outros machos. Os elefantes marinhos machos são ferozmente territoriais. Este está patrulhando a água, resfolegando e soprando bolhas para alertar qualquer outro macho que se aproximar. Seus narizes também fazem grandes câmaras de eco, emitindo sinais para outras focas.
Quando a estação de acasalamento começa, eles constantemente assediam qualquer fêmea na praia, até que uma ordem hierárquica seja determinada. No momento em que um jovem macho começa a ficar muito amigável, um macho maior aparece. A luta começa. Outro macho se enfia no meio para tentar suas chances com a fêmea. Como se isso não bastasse, um quarto macho decide se envolver. A fêmea desliza para o mar, enquanto os machos lutam na praia. É raro, mas essas batalhas podem terminar em morte. Apenas um macho pode conquistar uma praia, ou uma seção de praia, e acasalar com um harém de fêmeas. A competição deve ser perseguida ou vencida na submissão. Só pode haver um rei deste império, o macho dominante do harém desta praia. Ao vencedor vão os espólios. Um único macho pode segurar um harém de até 50 fêmeas. É a maneira da evolução de garantir que apenas os machos maiores e mais fortes transmitam seus genes para a próxima geração. Com o fim de agosto e início de setembro, a borboleta monarca da Nova Escócia começa sua longa viagem ao sul. A princípio, é uma viagem solitária. Borboletas solitárias gradualmente flutuam em direção ao sudoeste. Mas, eventualmente, se juntam a outras 150 milhões. Os tataranetos daquelas que voaram para o norte na primavera anterior. Notavelmente, elas fazem a incrível jornada em um estado como se fosse a hibernação em outros animais. Chamado de diapausa. É uma desaceleração do metabolismo. Permite que um único monarca viva o tempo suficiente de fazer toda a viagem ao sul. O caminho da migração segue um corredor determinado pelas plantas floradas com néctar, correntes de ar e condições climáticas. Pesquisas sugerem que borboletas usam uma bússola interna para navegar, uma operação envolvendo seus olhos e antenas. Seus olhos observam a posição do Sol no céu, que muda ao longo do dia. Suas antenas contêm um relógio biológico interno para determinar a hora. Os minúsculos cérebros das borboletas comparam essas duas informações para determinar qual direção é a sudoeste. Elas podem se desviar facilmente, mas gradualmente se reorientam. Monarcas voam a velocidades de 24 a 40 km por hora, pernoitando juntas em grupos chamados poleiros. Formas de relevo como montanhas e costas gradualmente afunilam as borboletas juntas à medida que se aproximam de suas casas de inverno.
O destino para algumas borboletas é o litoral da Califórnia. Nossa borboleta da Nova Escócia irá flutuar mais ao sul, às florestas de abetos de Oyamel, no México. A chegada das monarcas nas terras altas do interior do México coincidem com uma celebração anual. Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos. O folclore tradicional diz que as monarcas representam as almas dos falecidos, retornando à terra para a celebração. Em dezembro, as monarcas cobrem as árvores. Não é o tumulto de cores que você pode esperar, porque apenas as asas externas opacas da monarca são expostas. Uma borboleta monarca pesa menos de 10 gramas, mas elas são tantas que galhos de árvores podem ranger e quebrar, sob o peso de dezenas de milhares de borboletas. As monarcas se refugiam do inverno principalmente no México e na Califórnia. Mas grupos menores foram descobertos no Arizona e na Flórida. Até 40 anos atrás, muitos desses lugares eram um segredo para todos, exceto para as borboletas. Agora, alguns dos maiores locais no México são protegidos como locais de patrimônio mundial. Ninguém sabe ao certo como as borboletas escolheram esses lugares, mas parece ser uma combinação das árvores certas, clima, abastecimento de água, cobertura florestal e isolamento. As borboletas migratórias vivem até os 6 meses de idade, mais do que qualquer outra geração da monarca. Isso porque elas adiam a reprodução, permanecendo em um estado de adolescência perpétua. As borboletas se agrupam para preservar calor. Elas permanecem em um estado chamado quiescência, mantendo-se imóvel e economizando energia. Tudo tem que estar certo para que as monarcas sobrevivam. Se estiver muito frio, elas queimarão seus suprimentos de gordura e morrerão. O tempo excepcionalmente quente pode estimulá-las a se reproduzir e começar a migração para o norte muito cedo, voando direto para o inverno gelado do norte. Cerca de metade de todas as monarcas que chegam no inverno morrem antes da viagem de volta. Ondas de frios e tempestades podem matar mais milhões. Em 2002, uma tempestade de neve no México matou 500 milhões de monarcas. 3 vezes mais borboletas do que há na migração inteira hoje. No geral, o número de monarcas em migração caiu 75% nos últimos 25 anos. Mas se tudo der certo, essas monarcas vão ficar aqui até março e depois começam parte da jornada de volta para casa. Atravessar rios é um fato da vida e da morte para os rebanhos de caribu do norte de Quebec. Sua casa de inverno na floresta fica a centenas de quilômetros além da costa do outro lado. As adaptações que permitem ao caribu sobreviver ao inverno congelado do norte também os ajudam na água. O caribu adulto é um nadador forte. Seus cascos largos e pernas poderosas ajudam-lhes a remar pela água. Cerdas curtas de sua pelagem externa os mantêm aquecidos e aumenta sua disposição. As artérias e as veias nas pernas de um caribu estão entrelaçadas, então o sangue quente que sai do coração aquece o sangue frio que viaja em sua direção.
Seus corpos robustos e orelhas curtas minimizam sua área de superfície e a exposição ao frio. Ainda assim, correntes fortes podem varrer até um macho adulto para fora do curso. E caribus de todas as idades devem nadar. Com apenas 2 semanas de idade, os filhotes deste ano não tiveram muita prática de natação. Se eles se separarem de suas mães, nenhuma outra fêmea os adotará. Ficar junto é uma questão de sobrevivência. Um filhote separado de sua mãe chama por ela. A mãe volta para o bebê. Ela se posiciona a jusante, para impedir que a corrente leve seu filhote de novo. Eles conseguiram atravessar, mas haverá mais rios e outros perigos por vir. Depois de subirem na praia, eles param um momento para descansar e se alimentar para a jornada à frente. Ainda há centenas de quilômetros a percorrer. O futuro do caribu é incerto, tanto para os filhotes deste ano quanto para todo o rebanho do rio Leaf. Seu destino florestal oferecerá comida e abrigo para o próximo inverno. Mas também haverá predadores à espreita, como ursos e lobos. Com apenas 2 semanas de idade, esse filhote ainda está na metade do seu primeiro rito de passagem. Ele poderia viver mais 15 anos, fazendo mais 30 migrações. A viagem parece estar ficando mais longa a cada ano. Nas últimas décadas, os terrenos de nascença do rebanho do rio Leaf gradualmente mudaram 290 quilômetros para o norte. Pesquisadores acreditam que podemos estar no crepúsculo dessa grande migração. Eles temem que o rebanho do rio Leaf estará extinto em apenas 65 anos. Por enquanto, mesmo depois de atravessar o rio, o rebanho ainda tem um longo caminho a percorrer. As árvores ainda estão a centenas de quilômetros de distância. É final de dezembro nas falésias e praias da Califórnia. Os elefantes marinhos machos estão lutando em terras há 2 semanas. E agora todas as fêmeas elefantes marinhos do norte chegaram. As fêmeas brigam e berram uma para a outra, enquanto disputam espaço na praia. Mas não brigam como os machos. As fêmeas estão grávidas quando chegam e dão cria pouco tempo depois. Elas perdem 30% do seu peso corporal durante o tempo em terra, queimando enormes quantidades de calorias na amamentação e na proteção aos seus filhotes. Os recém-nascidos pesam cerca de 35 quilos.
Os filhotes não têm gordura, então seu pelo preto ajuda a absorver o calor do sol para se aquecer. A vida nos penhascos é perigosa para os bebês. Eles não estão sozinhos. Coiotes rondam procurando pegar filhotes fracos ou desacompanhados. Até os elefantes marinhos adultos apresentam perigo significativo. Enquanto os machos lutam pelo controle da praia, um filhote que não consegue sair do caminho rápido o suficiente pode ser esmagado. Mães elefantes marinhos são ferozes protetoras de seus bebês. Um jovem macho que chegar muito perto recebe um aviso severo. Ela não é tão grande quanto o macho, mas vai lutar com ele se for preciso. O macho não aceita a dica. O Júnior ainda não sabe nadar, então não pode fugir. Ele está preso entre os enormes corpos gordurosos. O macho dominante do harém vem em socorro. Ele manda o macho arrogante fazer as malas. Depois volta a dormir. Todos os elefantes marinhos se cobrem com areia enquanto estão na praia. É provável que seja um esforço para se refrescar sob o sol quente. Eles não têm gordura nas axilas. Então, levantando uma barbatana como esta é outra maneira de se refrescar. Eles se arranham constantemente. Provavelmente a sensação é boa. Mas daqui a alguns meses, isso vai ajudar com a muda anual em que o elefante marinho deixa cair enormes faixas de pele. Depois de dar à luz, há apenas uma pequena janela de tempo para as mães se recuperarem, antes do início da época do acasalamento. Ela amamenta por apenas 28 dias, depois imediatamente entra no cio, sinalizando aos machos de todas as idades para tentar acasalar com ela. O macho dominante, tendo lutado contra a concorrência, começa a cortejá-la. Colocando uma nadadeira ao redor de suas costas, ele usa seu corpo enorme para segurá-la no lugar. Através de um processo chamado implantação tardia, a gravidez não ocorre por alguns meses. Então o nascimento coincide com a vinda à praia no próximo inverno. Não muito tempo depois do acasalamento, as mães vão deixar a praia para começar sua longa migração para o Pacífico aberto em fevereiro e março. Os filhotes são deixados para trás por mais 6 semanas. Eles têm que se defender e sobreviver com a gordura que eles acumularam até que eles aprendam a nadar e caçar por conta própria. Os machos partem logo após as fêmeas, rumo às águas costeiras do estado de Washington, Colômbia Britânica e Alasca. Todos voltarão primeiro para a muda na primavera, então novamente no outono para iniciar o ciclo mais uma vez. Em fevereiro, os dias ficam mais longos nas florestas de borboletas do México e da Califórnia. A luz que muda atrai a monarca a sair do estado de diapausa, semelhante à hibernação. É hora da borboleta começar sua migração para o norte.
As borboletas vibram suas asas para aumentar a temperatura de seus corpos antes de começar a voar. Elas têm um longo caminho a percorrer. A jornada é de até 4.000 quilômetros. Mas ao contrário da viagem ao sul, a jornada para o norte não será completada por nenhuma borboleta, mas sim um revezamento intergeracional. A borboleta que veio da Nova Escócia vai morrer em breve, mas primeiro ela vai botar seus ovos em plantas de serralha ao longo do caminho. Então sua prole continuará a viagem. Demora 4 meses e pelo menos 3 gerações para fazer toda a viagem ao norte. Hoje, menos borboletas fazem a migração do que nas décadas passadas. Nas regiões do norte, o desenvolvimento suburbano e o uso de herbicidas destrói habitats de serralha onde as monarcas começam suas vidas. No México, muitas florestas estão ameaçadas pela extração de madeira. Na Califórnia, esforços governamentais e privados estão em andamento para proteger 450 locais de inverno identificados no estado, nos últimos 30 anos. Os apaixonados por borboletas esperam preservar esse império animal voador para as próximas gerações. Por terra, pelo ar e pelo mar, essas criaturas embarcam em odisseias arriscadas para se alimentar, procriar e escapar da mudança das estações. O mundo que esses animais percorrem está mudando ao seu redor. Algumas dessas migrações notáveis estão prestes a desaparecer. Por enquanto, eles perseveram, seguindo caminhos estabelecidos em um tempo antes da memória humana. Os grandes impérios animais em movimento no mundo.